França, um país conhecido mundialmente pela sua rica culinária, marcas luxuosas e lugares incríveis. Mas e se eu te dissesse que por trás de todo esse glamour revela um país cheio de problemas sociais e econômicos? Estamos falando da sexta maior economia do mundo, com um PIB estimado em 2,5 trilhões de dólares. Além de arrancar suspiros de corações apaixonados, é o coração pulsante do turismo europeu, sendo o país mais visitado de toda a Europa, e não podemos esquecer da sua história. O passado colonial da França posicionou-a como um dos impérios mais marcantes do mundo, e até hoje ela ostenta uma influência global massiva, sendo um dos líderes de mais importância dos grupos como a União Europeia, G7 e a OCDE. Mas nem tudo são baguetes, vinhos e rosas, não é mesmo? Nos bastidores, o cenário não é nada animador. O descontentamento político e social, aliado a uma forte resistência a mudanças e indícios de um possível colapso econômico, são fatores que atormentam essa nação. Mas o que está acontecendo realmente com a França? Como essa potência global está passando por esses problemas? Neste vídeo, vamos discutir em 3 tópicos o que está levando o país rumo ao colapso econômico. Em 1789 foi um ano em que a França sacudiu o mundo com a Revolução Francesa. Não se tratava apenas de uma batalha de derrubar reis ou tomar palácios. Liberdade, igualdade e fraternidade não são apenas frases bonitas em uma moeda ou uma bandeira. Elas moldaram o coração e a alma da França. Com esses ideais, a França abraçou um papel protetor com os seus cidadãos. Você sabia que hoje eles investem uma gigantesca parte, cerca de 31% de todo o PIB, apenas em bem-estar social? Isso é compromisso. Mas com grandes investimentos, vem grandes desafios. E é importante frisar logo de início que o declínio francês está relacionado com a própria população, que não consegue decidir em qual direção seguir sobre os assuntos sociais. A tentativa de encontrar um equilíbrio na política veio em 1958. Imaginava-se que ao dividir o poder entre um presidente e um primeiro-ministro, as coisas se estabilizariam. Mas a realidade se mostrou muito mais complexa. Ao invés de ser uma solução mágica, apenas deu início a um novo capítulo de debates e disputas. Essa divisão tem se mostrado cada vez mais instável, e ao longo do tempo, com o país oferecendo uma grande resistência a mudanças, onde uma simples medida pode desencadear uma massiva mobilização social, assim como o protesto dos coletes amarelos em 2018. Uma simples irritação devido ao aumento de impostos sobre os combustíveis tornou-se um grito de guerra contra a desigualdade. Mas isso não foi um evento isolado. A França sempre foi rápida em manifestar o seu descontentamento. Outro movimento mais recente veio com a proposta da reforma da Previdência, que sugeria que os franceses trabalhassem mais 2 anos antes de se aposentarem, passando de 62 anos para 64. Pode parecer pouco, mas causou uma massiva onda de protestos, com mais de 1 milhão de pessoas indo às ruas. No meio de todas essas correntes turbulentas, encontramos Emmanuel Macron. Ele tinha um plano ambicioso: transformar e modernizar a economia francesa. Mas a realidade política é um pouco complicada. Muitos sentiram que Macron estava perdendo o toque humano e focando demais nos números e esquecendo as pessoas. E os números nas urnas mostraram isso. Apesar de sua reeleição em 2022, ele teve uma queda de quase 2 milhões de votos comparados a 2017. Agora a grande questão é, em um mundo constantemente em mudanças, como a França pode honrar a sua rica tradição enquanto se adapta ao século XXI? A França enfrenta um labirinto financeiro, parecendo ser impossível equilibrar as dívidas. Em termos de gastos públicos, em relação ao PIB, ela ocupa o 2º lugar no pódio europeu, ficando atrás apenas da Ucrânia. Isso se torna ainda mais dramático quando consideramos que a sua dívida pública salta para impressionantes 109% do PIB. Apesar dos esforços, o país luta para manter as contas em ordem. Para complicar, o crescimento esperado para o PIB em 2023 era de 1%. Necessário para equilibrar a economia após os desafios da pandemia e o aumento do preço da energia devido à guerra na Ucrânia. No entanto, as expectativas atuais são menos otimistas, apontando um tímido crescimento de 0,6%. A situação do emprego para os jovens na França também é algo muito preocupante, com uma taxa de desemprego de 17% entre os jovens de 18 a 24 anos. É uma das mais altas de toda a Europa. Mas o que está por trás desse número? Olhando para o sistema educacional francês, encontramos a peça do quebra-cabeça. A França ocupa o 20º lugar entre as 38 nações da OCDE, no ranking PISA, indicando deficiência na preparação dos jovens para o mercado de trabalho. No quesito inovação, o presidente Macron tem grandes planos para a França. Ele quer tornar o país a terra das startups, e para isso,
o governo anunciou grandes investimentos. Porém, as startups ainda enfrentam obstáculos burocráticos. E mesmo com esses esforços, a França não chega nem perto de seus vizinhos europeus, em termos de investimento em inovação. Já a questão energética levanta outra grande preocupação na França, encabeçando uma brusca transição para energias limpas, mesmo tendo rico histórico em energia nuclear, podendo ser líder na crise energética que assola toda a Europa. Contudo, os reatores antigos e infraestrutura obsoleta fizeram com que o país tivesse que importar eletricidade, algo impensável há alguns anos, mostrando uma grande incompetência. A indústria automobilística, outrora orgulho da França, vive dias sombrios, com uma crise no fornecimento de chips, alta inflação e uma concorrência assustadora. As vendas de montadoras como a Renault e Peugeot caíram quase 8% em 2022. Os carros elétricos chineses avançam a passos largos no mercado europeu, por serem mais acessíveis, representando uma nova ameaça para a indústria automobilística francesa, podendo representar até 18% das vendas totais de automóveis em 2025 na França. A França possui um lado que pouco conhecemos, mas muito complexo, enfrentando nos dias atuais uma grande dor de cabeça de um passado do seu domínio colonial. Muitos imigrantes, vindo de ex-colônias do norte e oeste da África, buscam no país uma esperança de vida melhor. No entanto, seu acolhimento se tornou um ponto de tensão crescente. Politicamente, o debate em torno desse tema tem fervido, com partidos políticos surgindo e fomentando as críticas sobre a situação migratória do país. Pessoas como Marine Le Pen e Zemmour têm se elevado no cenário, e o que é alarmante é a força que suas vozes têm sido recebidas. Apenas para contextualizar, suas posições firmemente anti-imigração conseguiram capturar mais de 30% dos votos em eleições recentes. O partido de Le Pen, o Nationality Rally, garantiu um impressionante número de 89 assentos na Assembleia Nacional, o mais alto de todos os partidos, em mais de um século e meio. Mas o sinal de tensão não está apenas nas urnas. Um incidente trágico em Paris envolvendo a morte de um jovem com raízes argelinas por um policial provocou uma onda de protestos. Essa magnitude de protestos foi tão esmagadora que cerca de 40 mil policiais foram mobilizados. Mais de 200 deles ficaram feridos e houveram quase 3 mil pessoas detidas, causando um prejuízo exorbitante em bens materiais, superando 1,1 bilhão de dólares para as empresas. A nação que foi uma vez o símbolo da revolução e renovação, agora luta para encontrar um equilíbrio em meio aos desafios econômicos, sociais e políticos. Enquanto a França tenta superar seus desafios, o resto do mundo observa esperando ver como essa nação vai abordar os temas tão sensíveis e complexos da sua sociedade. Será que Portugal pode se tornar a próxima superpotência? E como o Uruguai está se tornando o país mais rico da América do Sul? Clica aí que eu te vejo lá. Ah, e não se esquece de se inscrever, viu?